Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Vou botar aqui meu iniciar. Eu ia começar falando sobre cases de startup, depois eu mudei para falar sobre o ambiente de mercado de capitais, que é o ambiente de venture capital, seed capital, e aí culminou nessa super organização que eu fiz, né, agora, enquanto vocês falavam. Então, eu espero, no mínimo, estar dentro do contexto do que foi falado até agora, né? O Marcelo eu conheço desde 2011, né, desde o início da 21212. E aí eu falei, pô, acho que você é a pessoa que investe mais tempo, né, em capital semente, que faz 10 anos. Você era empreendedor antes, começou a investir em 2011, então acho que nisso eu ainda estou ganhando. Tenho 8 anos só. Mas, então vou falar um pouquinho sobre como é que é esse ambiente no Brasil hoje de fundos de investimento e, basicamente, trazer para a conversa aqui onde eles devem entrar, onde o capital no Brasil vai entrar e onde o capital no Brasil não vai entrar. Eu acho que talvez seja a questão fundamental para se pensar em inovação no Brasil. E olha que eu tenho uma visão, aí não falando como BNDES, mas como Felipe, eu tenho uma visão bastante otimista de onde o capital vai entrar. E aí eu acho que a gente ter essa clareza de onde ele vai e onde ele não vai, acho que isso é fundamental para a gente discutir inovação. Eu vou começar falando muito rápido sobre o BNDES. O BNDES investe em fundos de venture capital hoje desde o final da década de 90. Né? E na época era um proto-venture capital, não existia nem regulamentação direito. Quando a CVM começou a regular esse mercado, o BNDES começou a investir mais. Hoje são mais de 30 fundos no Brasil, a gente tem 19 investidos hoje. Nós, BNDES Par, temos 19 fundos investidos, a gente tem 1,1 bilhão de reais comprometidos nesses fundos, cerca de 400 ainda para serem deployed, né, que a gente chama, para serem utilizados, né, porque o fundo, você compromete um capital e vai usando aos poucos. A gente deve investir em pelo menos mais 4 fundos esse ano. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente está pensando e eu acho que é muito bacana falar sobre o que a gente está pensando, porque aí muita coisa que a gente está pensando são as preocupações da Mariana. Então, a gente está te ouvindo, tá? Esse é o lado bom e algumas também são as preocupações do Marcelo. Então, eu vou falar assim, basicamente, a gente investe de forma muito forte em capital semente, né, que é uma empresa startup pequenininha de tecnologia. Na época não se chamava nem startup, a gente chamava de empresa nascente de base tecnológica. Depois veio o nome de startup, facilitou bastante a nossa comunicação. A gente investe, então, pouco mais de 10 anos de forma recorrente. E aí eu posso dizer que nesses 10 anos que eu estou vendo esse mercado, a primeira grande mudança é que as startups antes eram das nossas investidas, a gente tem estatística, 2/3 delas vinham de incubadoras e parques tecnológicos. Né? Depois houve uma revolução digital, né, que basicamente houve um barateamento muito grande da capacidade de processamento, armazenamento e transmissão de informações. Antigamente, para você montar uma empresa, você tinha que investir rios de dinheiro em servidores, em storage, né, era a coisa mais cara que tinha. Você tinha que montar um CPD, uma centro de processamento de dados próprio, era muito caro. Quando veio essa revolução, que você escalona produtivamente o volume de processamento de informações, você criou a base tecnológica para a revolução que a gente está vendo. E aí começou lá fora, se eu não me engano foi 2007, 2008, o ambiente de aceleradoras. Né? A Y Combinator foi uma das fundadoras lá no Vale do Silício. E aí a gente começou a nova era dos unicórnios. Então, contextualizando, isso é um negócio muito recente. Essa nova era de unicórnios é um negócio de 10 anos, por causa de uma revolução tecnológica. E ela permite hoje você ter o escalamento muito rápido de valor de empresas e de alcance das empresas. Né? E isso permitiu, então, uma mudança grande de como o mercado de capitais, como o ambiente de investimento se relaciona com empresas de tecnologia. Então, botando tudo isso em contexto, né, a gente começou a ter vários modelos tecnológicos. Tem o modelo do First Mover, que é aquela empresa que durante muito tempo tem um ciclo financeiro negativo, mas ela quer tomar o mercado inteiro. Enquanto antigamente você tinha, na verdade, a empresa com a melhor tecnologia que ganha. Né? Então, o Google é desse mercado antigo. Ela venceu o Alta Vista e a Yahoo porque ela tinha a melhor tecnologia. O Uber já é desse novo mercado. Ela está tomando o mercado porque ela tem mais dinheiro e está tomando tudo. Então, a gente tem novas possibilidades e novas fontes de recursos. Ao mesmo tempo, a gente vem de um mercado, e eu falo muito, falo rápido, mas é para passar a mensagem inteira, a gente vem de um mercado de 10 anos, ao mesmo tempo que nos últimos 10 anos houve essa revolução digital, a gente vem de 10 anos em que a gente tem, pós-crise de 2008, um barateamento do dinheiro internacional. Então, a gente vem também de um ambiente lá fora de muito capital para se investir em empresas, ainda que elas tenham ciclos financeiros negativos. Juntando tudo isso, a gente criou um ambiente propício
para o crescimento recorrente de startups e para esse fenômeno de unicórnios, que você fala, antigamente era 2 unicórnios por ano, agora já está na casa de centenas de unicórnios por ano, puxados especialmente por China, Estados Unidos, mas hoje em dia especialmente por China. Então, dado tudo isso, assim, como é que o Brasil se situa nesse caminho, né? Eu acho que a primeira questão, a gente tem que pensar que a gente enquanto mercado de capitais, enquanto ambiente de investimento em empresas de tecnologia, a gente está situado no mundo, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um ambiente em que a gente consiga ser competitivo também enquanto investimento, né? Então, a gente está falando, eu agora estou falando sobre o mercado de investimentos, mas, da mesma forma como a gente pensa as empresas de tecnologia tendo que ser competitivas internacionalmente, a gente tem que ter um mercado de investimentos competitivo internacionalmente. E aí, uma das coisas que entra, foi o que o Marcelo falou, eu acho que acabou de ser uma medida provisória, que é a MP 881, que é a MP da Liberdade Econômica e tal, ela começa a tratar desse assunto, que é você ter a garantia, enquanto investidor no Brasil, de que se você investe num fundo que vai comprar participação de empresas pequenas, você não vai eventualmente ser responsabilizado por passivos daquelas empresas, né? E aí, quando você começa a baixar o risco do investimento, você começa a baixar também a necessidade de retorno e, eventualmente, a necessidade de você pegar um naco gigantesco de uma empresa nascente, né? Então, uma das primeiras questões que a gente tem que trabalhar e pensar é ter a segurança desse investimento, né? Outra coisa, e aí eu acho que eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente enxerga como o futuro do mercado de capitais nesse ambiente de inovação, e aí para onde que o dinheiro vai e para onde que o dinheiro não vai, né? Eu diria basicamente o seguinte, dinheiro de investidor é mais ou menos que nem água, assim, quando vai subindo, ela vai entrando primeiro onde está mais fácil de entrar. O pessoal dá um nome bonito para isso, que é a arbitragem, né? Vai entrando onde dá para entrar. Depois, vai poçando tudo e vai ficando tudo coberto. É mais ou menos a mesma coisa. Então, o que a gente enxerga, mais ou menos, como futuro do mercado de capitais é de que, mantendo-se um cenário de taxa de juros baixa, o investidor vai começar a buscar, e aí eu vou falar um tecnicismo, mas ele vai começar a buscar ativos high yield, né? Que nada mais é do que o investimento que dá mais que o CDI, né? Dá razoavelmente mais que o CDI. Hoje a gente está com um ambiente de busca ferrenha por ativos que paguem mais que o CDI, só que, por outro lado, a gente ainda não tem um mercado de capitais capaz de estruturar e originar operações que paguem mais que o CDI. Grosso modo, o que eu estou dizendo é o seguinte, a gente tem investidor querendo ter um retorno maior, eventualmente começando a alongar seu prazo de investimento, mas a gente não tem gente estruturando os investimentos que vão dar esse retorno maior. Então, a gente não tem dinheiro, basicamente, para apoiar pequenas e médias empresas. Trocando em miúdos, é isso que está acontecendo. Então, o que provavelmente vai acontecer é um fenômeno que a gente enxerga que está sendo puxado hoje em dia pela China, mais do que pelos Estados Unidos, que é o movimento de techfinização da economia. Assim como a gente teve todas as empresas passando a serem desenvolvedoras de software, né, e o Caetano colocou muito isso, antigamente tinha empresa de desenvolvimento de software. Hoje em dia, não. Qualquer empresa tem que desenvolver software in-house. Eu acredito que a Raizen desenvolve software in-house, a Embraer, com certeza, desenvolve muita coisa in-house. Então, da mesma forma, todas as empresas vão se transformar em empresas financeiras, né? Ou quase todas as empresas de tecnologia serão financeiras. Então, o rapaz da Sanil não está mais aqui, mas a Sanil, eventualmente, se botar um GPS e um medidor de energia dentro das células da fotovoltaicas, ele tem um conhecimento de como é que está a distribuição de energia no Brasil e pode prestar financiamento para toda a cadeia de distribuição geração distribuída de energia. Então, vai existir um grande modelo de geração distribuída de crédito. E isso via mercado de capitais. E estou falando mentira? É isso, né? Bom, o iFood vai fazer isso com certeza, não tem a menor dúvida disso, adiantar a estratégia, porque é óbvio que todo marketplace tem um conhecimento de cliente que não existe em lugar nenhum. Então, a B2W tem maior conhecimento sobre os varejistas. O iFood tem maior conhecimento sobre os restaurantes. Eventualmente, a AgroSmart vai ter maior conhecimento sobre os produtores. E é isso que vai acontecer na economia. Você vai ter uma geração distribuída de crédito. Desculpa adiantar a estratégia de todas as empresas, mas basicamente vai ser isso, é óbvio. E dentro do mercado de capitais, o que tem que acontecer para que essa revolução de fato aconteça, e essa revolução na minha opinião, o grande canal de distribuição de recursos para a pequena e média empresa no Brasil, e a grande revolução de crédito dentro do Brasil, a gente precisa ter, e aí já falando também de inovação, a gente precisa ter uma alteração de marco regulatório econômico. Então, a gente precisa ter um banco central que diga que originação de crédito pode acontecer em novas formas, em novos agentes dentro do sistema financeiro nacional. Hoje em dia, você não pode ter originação de crédito dentro do sistema financeiro nacional. A gente precisa ter o empoderamento maior da CVM, e é uma equipe muito capacitada da CVM,
para que você possa começar a ter fundos de crédito fechado, fundos de crédito sem alavancagem, com investidores qualificados, profissionais, que quer que sejam, que eles possam, através de investimento privado em mercados de capitais, fazer originação direta de crédito. Hoje em dia você tem que fazer uma CCB, você depende de um banco que carimbe lá que o negócio é um crédito para poder ser feito. E aí você começa a atacar o problema que já foi levantado pela Mariana, já foi levantado pelo Marcelo, que é o quê? Você tem que começar a ter a capacidade efetiva de fazer créditos mais arriscados. Mas você vai fazer isso se você tiver uma pulverização do fund, né? Você vai fazer isso se você conseguir juntar a ponta do passivo, né, desses fundos de pessoas que queiram correr esse risco e queiram ter essa liquidez com negócios que vão ter esse desafio também. Então, dentro do ecossistema de desenvolvimento do ecossistema de inovação, passa por uma reformulação do sistema financeiro nacional também, né? E aí, o que o BNDES e a BNDESPar estão fazendo nesse sentido, né? E eu espero, enfim, que a gente faça isso bem feito, né? A gente criou e começou a rodar esse ano o primeiro fundo de Venture Debt do Brasil, que nada mais é do que um fundo fechado de crédito. Os gestores, a Mariana conhece bem, que é o mesmo gestor que investiu nela. Mas, assim, e aí a gente está começando a estruturar fundos de crédito que pensem em estruturas para empresas que, eventualmente, não tenham a garantia suficiente, sem aquele ônus regulatório que você tem dentro da estrutura de Banco Central de Basileia. E isso não é, e mais uma vez, isso não é nada louco que o BNDESPar está pensando. Isso é o que é feito lá fora, uma classe de ativos gigantesca, a classe de ativos estruturados que mais cresceu no mundo, mais do que Private Equity, Venture Capital, investimento em infraestrutura, investimento imobiliário, desde 2008, foi a classe chamada Private Debt. É a classe de crédito privado dado para o mercado de capitais. Por quê? Porque houve com o aumento do risco no sistema financeiro mundial, houve uma concentração dos bancos, né? E com essa concentração dos bancos foi necessário, via mercado de capitais, sair com alternativas de financiamento. Então, tudo isso dito, nessa confusão técnica toda dita, o que a gente está fazendo é fomentando, e vai fomentar mais, fundos de crédito privados, fechados. A gente, no segundo semestre desse ano, quer fazer uma chamada pública, a gente já teve a chamada pública, para selecionar mais fundos de crédito privado para investirem, para pensarem em novas alternativas de crédito para as empresas, para ajustarem funding e garantia com as necessidades efetivas dessas empresas, e a gente quer, de alguma forma, desenvolver esse mercado. Usando meus 2 minutos restantes, né, e aí falando um pouco também sobre onde o mercado não vai, que eu acho que isso é fundamental para pensar a política pública, onde o mercado de capitais não vai, né? E aí brincando na água que vai subindo, vai tomando os espaços, onde são os maiores vales, onde só com muito dinheiro, eventualmente bolhas, para que se vá até esses lugares, né? O mercado não vai nas primeiras etapas de pesquisa de ciclo longo, então pesquisa básica, o mercado não vai, a gente tem que ter uma política séria de pesquisa básica em áreas ligadas à biologia, em áreas ligadas à matemática, física, né? E aí a China, quando pensou em inteligência artificial no plano quinquenal, né, ela começou fomentando não só a engenharia de software, ela teve um plano gigantesco de fomento à neurologia, né? Então, assim, a gente tem que pensar quais são nossos objetivos e pensá-los de forma matricial tecnologicamente, né? E isso é cada vez mais latente, né? Onde também não vai em empresas que têm alta dependência pública, o mercado de capitais dificilmente vai em empresas que têm alta dependência pública. Então, se a gente precisa de empresas que atuem fundamentalmente para o setor público, eventualmente o setor público vai ter que pensar, e aí vai muito em linha com o que o Maurício falou, os gestores públicos vão ter que ter a tranquilidade de fazer contratações e errar nas contratações e testar as contratações, porque dificilmente o mercado vai dar dinheiro à torta e à direita para empresas que dependem de setor público. E o mercado também não vai ir no que a gente chama de mercados negligenciados. Isso é muito famoso dentro do setor médico, mas assim como existe uma doença que é muito específica, que quase ninguém usa, que ela não tem atratividade clara, o mercado de capitais as pessoas vão onde tem retorno. Então, em mercados negligenciados, mercados muito nichados, mas que têm um alto impacto para a sociedade, e aí, notoriamente, no mercado de saúde, o mercado não vai. Então, me parece que existem lugares que o mercado não vai e continuará não indo, por mais que tudo isso que eu esteja falando, que vai existir fintech a rodo, assim, desculpa o palavreado, mas fintech a beça, vai continuar não indo. Então, acho que é importante a gente também pensar em inovação dentro dessas lacunas. E aí, por último, né, eu tenho 30 segundos, eu acho que as questões já estão sendo faladas de forma sistemática, eu vou só fazer eco com o que todo mundo está falando, né? É preciso ter clareza do que se quer como solução para se pensar de forma matricial em tecnologias e formação de pessoas o tempo todo.
é preciso pensar que errar é normal, e se errar é normal na startup, errar é normal também dentro do agente público que quer apoiar a inovação, errar é normal dentro da grande empresa que tem que contratar inovação. Vou parar aqui. Então, o importante é errar, mas errar dentro de uma lógica de tentativa e de aprendizado. Então, acho que essas são as minhas mensagens.